pessoal, tudo bem? Paulo aqui, eu vou dar uma força aí pra vocês com essa questão aí, né? Então, durante um saque, uma bola de tênis é projetada horizontalmente com uma velocidade inicial de 126 km por hora. E aí o item A aí, quanto ela cairá em relação à horizontal, após percorrer 5 metros. E o B, se a velocidade inicial for aumentada, a resposta do item A aumenta, diminui ou permanece a mesma e o porquê. A gente vai adotar G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado e desprezaremos a resistência do ar. Então a gente tem que entender aí que se trata de um lançamento horizontal, né? E o lançamento horizontal ele tem umas premissas bem importantes, que no caso a velocidade inicial é puramente na horizontal. A gente tem dois tipos de movimento depois que ela está no ar aí, né? É o movimento vertical aí que tem a atuação da aceleração gravitacional e o horizontal não tem, a velocidade permanece constante. A gente tem que deixar isso de premissa, né, bem claro, porque é importante para começar qualquer exercício de lançamento horizontal, tá? Então, iniciando aqui, para responder a questão A, né, a gente tem aqui, né, esses dois casos, né, lançamento horizontal, a gente tem um movimento uniforme, vertical, movimento uniformemente variado, e no horizontal a gente não tem aceleração na horizontal, e o vertical, a atuação da aceleração gravitacional, tá? E a gente começa aqui canto inferior esquerdo aqui, no primeiro caso, com a função horária movimento uniforme, S igual a S0 mais V0t, ou sorvete, né? E a gente tem do enunciado aqui a velocidade inicial de 126 km por hora, e isso representa 126 mil metros por hora, já que 1 km é igual a 1000 metros. E uma hora a gente sabe que tem 3.600 segundos. Então 126 mil por 3.600, aqui embaixo a gente chega em 35 metros por segundo. Ou a gente pode obter isso dividindo simplesmente aí 126 por 3,6, tá? Dá na mesma. O 3,6 ele vem disso, na verdade, tá? Para as próximas conversões de km por hora para metros por segundo, vocês podem considerar a divisão por 3,6 e para passar de metros por segundo para km por hora ao contrário, a gente multiplica por 3,6. Então, que a bola percorre horizontalmente de 5 metros, ele dá no enunciado aí. Considerando a origem, o sistema na origem aqui, a gente considera a origem do sistema 00, né? A gente consegue zerar aí a posição inicial dela. O ΔS é simplesmente o S, que é o que ela percorre. E aí a gente consegue substituir, né, essa equação 2 na primeira lá, que é a do sorvete. A gente chega em ΔS igual a V0t. Isso implica que T igual ao ΔS sobre V0, que é o tempo de permanência dela no ar. Então, abrindo aqui, na parte do meio, a gente tem que T igual a 5 sobre 35. A gente chega na conclusão que T igual a 0,14 segundos que ela fica no ar, tá? E por que isso? Porque quando a gente for olhar para o caso B, que é o movimento de queda dela, o movimento na vertical, a gente tem a atuação da gravidade, né? Então, usando a função horária movimento uniformemente variado, sorvetão que a gente conhece lá do ensino médio, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, a gente considera no nosso referencial. Então, tudo que tiver S eu vou trocar por Y, tá? Porque a gente está estudando na vertical. Então, Y igual a Y0 mais V0YT mais AT quadrado sobre 2. E aí, o zero aqui, né? O Y0, porque a gente está considerando nossa bolinha na origem, tá? Então, o Y0 dela é 0. E logo aqui abaixo, Y igual a V0YT menos GT quadrado sobre 2. Por que V0YT é igual a 0? Porque V0Y é igual a 0, tá? No lançamento horizontal a gente tem componente puramente na horizontal, na velocidade inicial, e não tem na vertical. Por isso que o V0Y é 0. Então a gente simplifica aí, chegamos em Y igual a menos GT quadrado sobre 2. Mas, Paulo, por que menos G? Porque a gravidade ela atua contra o movimento da bola, tá? E no nosso referencial, até deixei aqui na direita, YX, a gente tem aí que tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo, para a direita é positivo também. Então, abrindo os valores, né, y igual a menos 9,8 vezes 0,14 ao quadrado sobre 2. Se a gente for simplificar, aproximar aí, y é de igual a menos 0,10 metros, tá? É a distância em relação à horizontal que a bolinha percorre aí. E isso faz sentido, tá? Porque menos 0,10 metros, 10 centímetros aí no caso, tá para baixo, tá negativo, quer dizer que tá para baixo, não tá para cima no nosso referencial, então faz sentido, né? Que ela caiu esses 10 centímetros em relação à horizontal. Então,
questão A respondida, vamos para a B. Se a velocidade inicial for aumentada, a resposta do item A aumenta, diminui ou permanece a mesma. E por quê? Então vamos analisar aqui dois casos, né? Questão B aqui no lado esquerdo, a gente tem que, analisando as equações 3 e 4, que eu coloco elas aqui, né? T igual a delta S sobre V0 e a 4 y igual a menos gt quadrado sobre 2, que a gente chegou recentemente aí. A primeira conclusão que a gente tira é: tempo e velocidade inicial são inversamente proporcionais. Então quanto maior a velocidade, menor será o tempo que a bola permanece no ar e vice-versa. E da última equação, na 4, né? Y igual a menos gt quadrado sobre 2, a gente tem que tempo e altura, ou no caso a distância em relação à horizontal, que ele pede aí, são diretamente proporcionais. Então, quanto menor o tempo de permanência no ar, menor vai ser essa distância. Então, resumidamente, se a gente aumentar a velocidade inicial, a gente vai diminuir o tempo que ela permanece no ar e, portanto, com um tempo menor, a gente tem aí que implica que vai ser menor essa distância vertical, tá, em relação à horizontal. Então, resumidamente, a gente tem aí que item A, a bola cairá 0,10 metros em relação à horizontal, e se a velocidade inicial for aumentada, a resposta do item A diminui, já que o tempo de permanência da bola irá diminuir, o que faz com que essa distância em relação à horizontal seja menor. Quaisquer outras dúvidas aí, eu deixo meu e-mail, pode mandar aí que a gente lê e responde vocês. Muito obrigado aí a todos pela atenção.